Fala galera do Literatura e Algo Mais, eu queria fazer uma pergunta. Vocês já encontraram um Nobel na rua? Eu já, duas vezes. Vou falar dele hoje, Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura de 2010. Dá pra ver que eu sou mega fã dele, ele é o meu escritor favorito entre aqueles que estão vivos. Eu encontrei o Mário Vargas Llosa duas vezes em Madrid. Uma na Latina, que é uma rua de bares e restaurantes, que eu morava inclusive na esquina. Em 2013, eu não morava lá ainda, eu morava em Barcelona nessa época. Foi nesse momento que eu decidi mudar de cidade e fazer o doutorado em Madrid. E eu vou colocar uma foto já já, eu e ele. E encontrei o Mário Vargas Llosa também em 2019, janeiro do ano passado, quando eu fui para a formatura do meu doutorado na Universidade Complutense de Madrid, e ele estava lá. E ao sair eu consegui tirar uma selfie com ele. Então hoje eu vou indicar, seguindo a cronologia dos vídeos que eu programei. Semana passada a gente falou do Gabriel Garcia Marques, da relação do Vargas Llosa com o Garcia Marques, da briga que eles tiveram, tá no vídeo anterior, dá uma conferida lá se você perdeu. E eu vou indicar 4 livros do Llosa hoje, que também foi muito difícil de escolher, porque vocês viram que eu tenho quase todos aqui, eu tenho, acho que são 22 livros do Llosa, deve ter algum aqui em cima também, perdido por aí. Eu já li quase tecnicamente todos, eu li em ordem cronológica, porque eu gosto de fazer essa pegada de acompanhando a evolução do autor. Não recomendo para todo mundo, porque muitas vezes você pega um livro não tão bom e aí você acaba pegando um pouco de ranço do escritor, como aconteceu comigo com o Faulkner, mas o Faulkner eu vou falar em outro vídeo. E eu adoro o Faulkner, calma. Então eu vou indicar 4 livros do Llosa hoje, separei 2 grandes romances muito famosos, e separei 2 livros também que são romances, mas são uma pegada um pouco mais de não ficção, que teve muita pesquisa, muita investigação do Llosa, viagens, acesso a diários, documentos, e que conta, na verdade, de forma ficcional, mas de forma literária, eventos reais, né? Então, mas eu vou começar por um livro que é o manual de todo cara legal que sofre por amor, e eu me encaixo nele, Travessuras da Menina Má. Esse livro é incrível, é incrível. Eu adoro esse livro, é um dos meus livros favoritos do Vargas Llosa. Aí a mulherada vai gostar, porque o cara sofre pra caramba e tal. E aí tem uma contradição, porque o cara que sofre não é o cara que deve sofrer, um babaca, o cara idiota, e esses caras aí que muitas meninas escolhem. O cara é super gente boa, o cara é incrível, o cara é inteligente, o cara é bonito, o cara é legal, o cara é carinhoso, o cara faz tudo e ela sempre vai embora. Mas é uma história de amor fantástica, uma história de amor muito linda, e principalmente é uma história de amor que é muito pouco clichê, né? Não tem nada de conto da Disney, é muito mais parecido com a vida real do que um romance, as histórias de amor, de amores fantásticos que a gente vê por aí. E o Ricardo, que é o nome do personagem, o Ricardito, é um menino bom, e a personagem principal, na verdade, é a mulher, a menina má. E aqui acontecem várias coisas, eles vão se encontrando em diversas cidades diferentes. Isso aqui também é um culto também a grandes cidades. O livro começa em Lima, depois passa por Paris, Londres, Tóquio, Madrid. Então é uma cidade que a gente vai conhecendo muito do ambiente das cidades pela qual o Vargas Llosa morou, né? Em todas elas. Eu não sei se em Tóquio, mas Tóquio está aqui envolvida também. Mas Londres, Madrid e Paris com certeza ele morou, eu sei disso. E ele é peruano, então ele é de Lima, então, tipo, em Lima ele também morou. E é uma história lindíssima de um amor de um cara que ama muito uma única mulher, que é o que acontece com os caras legais, né? Então, o primeiro livro de hoje é Travessuras da Menina Má. Esse livro é lindo, vocês vão adorar. Outro livro, e aí a gente vai dar um salto para o passado, esse livro de 2005, Travessuras da Menina Má. Esse livro é o meu livro favorito do Vargas Llosa, apesar que nos meus 10 livros favoritos eu indiquei Conversa na Catedral, porque eu achei que Conversa na Catedral ela é uma obra maior e representaria muito mais ao universo do Vargas Llosa do que esse livro que eu vou indicar agora. Só que esse livro para mim é o meu favorito mesmo, assim, né, pessoalmente. Eu adoro esse livro. Se chama A Cidade e os Cachorros. Essa edição é uma edição de aniversário de 50 anos da primeira publicação. Esse livro é de 1963, é o mesmo ano que sai O Jogo da Amarelinha, o Júlio Cortázar já era muito famoso, e sai o primeiro romance do Vargas Llosa. Até então ele tinha publicado livros como A Casa Verde e Os Chefes e os Cachorros, que são livros de conto. Mas esse aqui é o primeiro romance. Ele é grande, assim, um pouco, ele não é tão grande assim, aqui tem várias análises de especialistas da obra do Llosa, é uma edição das Bibliotecas Nacional de Língua Espanhola, de língua castelhana e espanhola, então é uma edição gigante, que dá para pegar muitas das coisas do Llosa,
E esse livro é fantástico. Esse livro é uma experiência pessoal do Vargas Llosa no colégio Leôncio Prado, em Lima, um colégio militar. Esse livro, quando foi lançado, ele foi queimado no Peru, porque o Peru vivia uma ditadura. E esse livro fala muito contra o antimilitarismo, né? As ditaduras, todo o secretismo dos militares e todo o totalitarismo que eles exerceram nos anos 60 no Peru e na América Latina como um todo, né? Inclusive no Brasil a partir de 1964, que hoje em dia algumas pessoas são bem saudosistas em relação a esse regime lamentável, no mínimo. Esse livro é fantástico, o Vargas Llosa começa aqui um tipo de linguagem muito experimental, diferente um pouco dos outros livros que eu vou indicar também, e ele vai delineando a história dos personagens ali, e tem muito da vida dele aqui também, porque ele estudou nesse colégio, ele que foi para esse colégio estudar lá com essa idiota ideia do passado, não somente do passado, mas hoje em dia tem gente ainda que defende isso, que para virar homem tem que ir para o exército, para virar homem tem que entrar nas forças armadas, e isso e tal. Bobagem. E ele foi para lá porque o pai dele, o Vargas Llosa, o pai do Vargas Llosa achava que ele era muito afeminado quando ele era criança, né? Uma idiotice qualquer dessa daí. Mas enfim, e trata muito da história dele. E aí, esse livro é incrível, tem um mistériozinho no final, que no final a gente vai um pouco thriller e tal. Esse livro é fantástico, é o primeiro livro do Llosa, e acho que vale muito a pena começar a leitura do Llosa por ele. Apesar de ser uma leitura um pouco mais condensada, mais difícil do que Travessuras da Menina Má, mas esse livro é fantástico. Se você nunca leu Llosa, começa pela Travessuras da Menina Má. Se você já leu, pula para esse aqui que vai valer muito a pena. E aí a gente vai entrar agora em dois romances muito famosos do Llosa, que no Brasil um deles não é muito conhecido, mas é fantástico, é o próximo livro que eu vou indicar primeiro esse, porque esse livro ele conta uma história real na ditadura da Costa Rica, e aí é muito curioso, porque no Caribe, nas ilhas do Caribe, tiveram várias ditaduras, e a maioria delas de direita, capitalistas e tudo mais, e esses países seguem miseráveis como são. E aí todo mundo fala muito de Cuba, do socialismo e tudo mais. E esses países, além de miseráveis, como Cuba também é um país miserável, não tem os índices educacionais nem sociais que Cuba tem. Mas isso é outra coisa. Esse ditador é Rafael Trujillos, um ditador tão ditador que ele muda o nome da cidade de Santo Domingo para Ciudad Trujillos. É como se Havana se chamasse Ciudad Fidel. Então, tipo, imagina o nível do totalitarismo que aqui era exercido, apoiado inclusive pelos Estados Unidos. E conta a história de uma mulher que sai daí, da cidade, do país dela, vai morar na Europa e volta, já adulta. E a partir desse fato da volta dela para o país dela, se reconta toda a história daquele período ditatorial que durou mais ou menos uns 35 anos até o assassinato e morte do ditador. E vai contar a história dos 5 caras que planejaram a morte do ditador aqui. E toda a revolução que foi feita, então fala todo o sistema e tal, que se chama a Festa do Bode, né? Aqui em espanhol, La Fiesta del Chivo. E esse livro é fantástico, né? Fantástico. E Ciudad Trujillos foi até 61, né? E então volta para a década de 60, mais uma vez uma ditadura totalitária, censura, um clima obscuro. O Llosa é um escritor, apesar de ser um cara de direita, um cara liberal, ele apesar não, né? Porque uma coisa é você ser de direita, outra coisa é você ser fascista, né? E ele é um cara de direita, mas é um cara que sempre escreve contra as ditaduras, independentemente das ideologias dela. E eu acho que um democrata, independente do seu lado, é isso. Um democrata defende sempre a liberdade, sempre a democracia. E a obra do Llosa, de uma maneira geral, sempre vai falar desse tema, sempre vai falar da liberdade, da importância da liberdade de ação, da liberdade comunicacional, da liberdade informativa, da liberdade de expressão, contra as ditaduras, o totalitarismo e tudo que sempre freia o desenvolvimento cultural dos países, principalmente os nossos, os latino-americanos, que sofreram isso por muitos e muitos anos. Então, A Festa do Bode é o terceiro livro, é um livro fantástico, a história é real, mas claro que tem todas as nuances literárias e mágicas de um escritor fantástico como é o Llosa, né, Nobel de Literatura de 2010. E aí vamos entrar num outro livro que é fantástico também, essa história também é real, o personagem é real, se passa na primeira década, no final da primeira década dos anos 1910, fala da liberdade, da independência da Irlanda, na verdade, que naquele momento até então pertencia ainda à Grã-Bretanha, fazia parte ali. É um personagem irlandês verdadeiro, Roger Casamento,
que se chama O Sonho do Celta. Esse livro é incrível, esse livro é muito, muito fantástico, porque o Roger, ele era diplomata, ele estava a serviço do rei, né, na época, e ele servia no Congo, né, no Congo belga especialmente, e ele viu todo a questão da exploração escravista, principalmente por parte da Bélgica, e todo assassinatos que havia e as torturas que havia com os negros, e a exploração dos países africanos pelo seu próprio reino, né, pela Grã-Bretanha, pelo Império Britânico. E ele começa a fazer muitos movimentos que já havia na Inglaterra já há anos antes, mas fazer com que a Inglaterra apoiasse o fim da escravidão em outros países, né? E a Inglaterra, com todo o poder econômico que tinha, todo o poder naval, ela já vinha fazendo isso há alguns anos, mas ela vinha fazendo isso não por uma questão humanitária, ela vinha fazendo isso por uma questão comercial, né? Porque ela tinha os seus trabalhadores livres, apesar de explorar todos os países das suas colônias africanas e principalmente a Índia. Os grandes empresários começaram a forçar que o governo parasse de usar mão escrava, né, mão de obra escrava, e a Inglaterra começou a fazer isso com os países que ela tinha negociação, inclusive com o Brasil, em 1800, a partir de 1850, até o final da escravidão aqui no Brasil, assinado pela princesa, mas que foi um movimento cívico, na verdade, né? A princesa só assinou um papel. Esse livro é muito incrível, então ele se passa em diversos lugares, conta a história do Roger de todos os momentos, até que chega um momento que ele se conscientiza de que, na verdade, a Irlanda precisa ser livre, a Irlanda precisa da sua independência, precisa se separar do Império Britânico. E ele também começa a lutar por isso. Começa a Segunda Guerra Mundial, acontecem uns eventos que ele faz, ele com uma intenção, e o que ele acaba que também teve também a tentativa na Irlanda de tomar o poder, e a Inglaterra massacra toda Dublin, bombardeia a cidade, acaba com essa revolução que estava acontecendo ali em 1917 e tal, na Páscoa de 17, se eu não me engano, e o Roger participa ativamente desses eventos, e ele comete um erro, que eu não vou dizer qual é, porque seria um spoiler, histórico, naquele momento de Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser levado à forca, né, como traidor do Império. E aí vocês têm que ler para saber o que aconteceu. Eu estou contando o final do livro, mas esse final do livro está escrito aqui. Então, tipo assim, o interessante do livro é saber o que aconteceu com o Roger durante toda a sua vida e depois a independência da Irlanda finalmente, em 1922. E esses são os 4 livros que eu queria indicar, mas eu queria falar de um lance muito importante da obra do Vargas Llosa, que são os ensaios. O Llosa, além de ser um ótimo escritor de romances, e também ter flertado, por exemplo, coloquei no feed, com o realismo mágico, ser parte fundamental do boom sul-americano nos anos 60, o Llosa tem uma obra muito grande de livros de ensaio. E eu vou destacar só 2 muito rapidamente, que é A Tentação do Impossível, que ele analisa Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é um dos meus livros favoritos, e A Viagem à Ficção, que é um livro que ele fala da obra do Juan Carlos Onetti, que é um escritor uruguaio que, para o Llosa, é o melhor escritor latino-americano dessa geração toda. Ele já era um pouco mais velho do que o Llosa, do que o Gabo, do que o Cortázar, mas dessa geração ele é o cara que melhor escreveu no nosso continente, nos nossos continentes, né? Pegando a América Latina do México para baixo. Então é isso, queria indicar esses ensaios também, destacar aí a maior obra dele para mim, que é A Conversa na Catedral, e dizer que Os Amores Impossíveis não são somente os de Gabriel Garcia Marques. O Vargas Llosa também tem livros muito bonitos, em histórias de amor muito marcantes e nem um pouco clichê. Então vale a pena pra caramba ler tudo isso. E esses 4 livros são os que eu queria destacar hoje. 2 com a pegada de não ficção e 2 mais literário biográfico. Tá bom? Um abraço para vocês, bom final de semana.